aula de hoje, a gente vai estudar a eliminação gaussiana, o que não é um tópico novo para vocês. Vocês já estudaram isso na escola. Só que o ponto de vista que a gente vai abordar ela aqui é um ponto de vista computacional. Então, nesse ponto, nesse aspecto, vai ser novidade para vocês, porque eu tenho certeza que para a maioria de vocês, ou a totalidade de vocês, não viu a eliminação gaussiana do ponto de vista que vai ser apresentado aqui na aula de hoje. Para motivar o início dessa aula, eu vou lembrar o que a gente viu na aula passada. A gente tinha um sistema linear na aula passada com uma estrutura triangular. Aqui eu estou mostrando um triangular superior. E a gente viu que sistemas desse tipo têm equações desacopladas, que facilitam a solução dele, né? Eu podia resolver as equações aqui de trás para frente, da última para a primeira, que era fácil, né? A última equação era facilmente resolvida, depois, resolvendo a última, eu poderia resolver a penúltima, com as informações dessas duas últimas eu resolvia a antepenúltima e assim por diante. Um sistema cheio, como esse aqui, ele não tem esse desacoplamento natural. Então é muito natural eu perguntar como é que eu procedo nesse caso, já que não tem uma ordem natural de eu resolver as equações. A eliminação gaussiana, ela vai nos dar um meio de lidar com um sistema cheio, tá? Vamos considerar aqui um sistema cheio desse tipo aqui. Esse tipo de sistema, eles não têm uma estrutura especial cheia de zeros, por isso que as equações não são desacopladas, né? Você até pode ter uma entrada ou outra que é nula aqui, mas em geral nesse sistema você não tem um bloco bem estruturado, tipo um triângulo de zeros que desacopla as equações. Então, o caso mais geral num sistema cheio é que todas as equações são acopladas entre si, ou seja, você para resolver uma equação precisa de informações que estão contidas em todas as demais, e isso, como isso vale para todas as equações do sistema, você não tem aqui uma maneira natural de começar a resolver, tá? Como é que a eliminação gaussiana, que é um método direto, vai nos ajudar a tratar esse caso? Qual é a ideia fundamental da eliminação gaussiana? É eu partir de um sistema cheio, eu fazer uma sequência de operações na matriz desse sistema e no vetor do lado direito, de modo que eu vou transformar esse sistema cheio aqui num sistema triangular. Mas não é em qualquer tipo de sistema triangular que essa transformação leva esse sistema original. Ela leva esse sistema original num sistema que vai receber o rótulo de sistema equivalente. E ele vai receber essa denominação de equivalente porque esse sistema aqui, triangular, vai ter a mesma solução que o sistema original. Ou seja, a eliminação gaussiana modifica o sistema linear de modo a levar ele num sistema triangular, que eu sei resolver, mas preservando a solução. Então, depois que eu faço a etapa de eliminação que leva esse sistema aqui esse aqui tem uma estrutura que facilita a solução. Basta eu resolver esse aqui por substituição regressiva, né? Então, essa é a ideia fundamental da eliminação gaussiana. Levar um sistema cheio num sistema triangular, resolver o sistema triangular por substituição. A pergunta que fica é como é que eu transformo um sistema cheio num sistema triangular? Isso é feito através de uma sequência das chamadas operações elementares. Quem são essas operações elementares? Quais são elas? Trocar duas linhas é considerado uma operação elementar. Eu posso trocar a ordem de duas linhas de matriz sem alterar a solução do sistema. Eu posso multiplicar uma linha por uma constante não nula, que eu também não altero a solução do sistema. E eu posso somar uma linha um múltiplo de outra. Todas essas operações que eu acabei de descrever, elas preservam a solução do sistema. Por quê? Porque todas elas podem ser revertidas. Se eu fiz uma troca de linhas, eu posso destrocar. Se eu multipliquei por uma constante não nula, eu posso dividir por essa constante. E se eu somei a uma linha um múltiplo de outra, eu posso subtrair esse múltiplo de outra, que eu volto para o sistema original, né? Então, vamos ver aqui um esquemático de como eu modifico esse sistema. Eu vou operando linha a linha, aqui de modo a pegar essa primeira coluna e limpar todas as posições abaixo dessa posição aqui na diagonal principal. Aí eu vou ter um sistema modificado assim. Depois eu faço a mesma coisa, vou aplicando operações linha a linha, vou modificando todas as linhas abaixo, de modo que eu limpo essa segunda coluna aqui, abaixo do elemento diagonal principal. E vou procedendo dessa forma, até que eu termino com um sistema triangular. Aqui o sistema original foi alterado, coluna a coluna, até ele chegar no formato triangular, mas nada impediria que eu fizesse essas operações em vez de linha a linha, coluna a coluna, para ir tornando esse sistema aqui um sistema triangular inferior, em vez de um sistema triangular superior, tá? Então, a eliminação gaussiana é passível de ser aplicada tanto com operações por linha quanto operações por coluna.
Nesse curso aqui, a gente vai se ater só a fazer por linhas, tá? Vamos ver aqui agora, numa ótica menos visual e mais algébrica, como é que o processo de eliminação é feito? Eu tenho que operar tanto na matriz A quanto no vetor B. Então, eu vou dispor a matriz A e o vetor B numa chamada matriz estendida, onde eu vou colocar o B como sendo uma última coluna aqui. A fim de representação gráfica, eu vou colocar uma linha aqui separando a matriz do vetor, mas no computador não tem essa separação, né? Isso aqui é uma caixa única de números. Aqui é só para a gente identificar a diferença entre as entradas da matriz e do vetor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um pivô, que vai ser esse elemento A11 aqui. Esse azul, esse superescrito aqui azul, está querendo dizer que é a primeira rodada de eliminação, tá? Então, esse superescrito vai mudar conforme eu for mudando a rodada de eliminação. A primeira rodada é para limpar a primeira coluna. Depois, quando eu for para as colunas seguintes, eu vou atualizando esse superescrito aqui. O que eu vou fazer aqui agora é varrer linha a linha aqui e vou limpando os elementos abaixo desse número vermelho aqui. Por limpar, eu quero dizer, eu quero tornar eles zero. Como é que eu posso tornar essa entrada aqui zero fazendo só operações elementares? Eu vou fazer essa segunda linha aqui, receber ela mesma menos um múltiplo da primeira. Um múltiplo que, quando subtraído aqui, vai zerar isso aqui. Então, não é difícil ver que eu precisaria, para zerar aqui, pegar o A21 dividido por o A11. Para zerar isso aqui, eu pegaria o A31 dividido pelo A11. E para zerar a linha I, eu pego o AI1 dividido pelo A11. Se eu faço essa rodada de operações, eu zero todas essas entradas aqui. Agora a operação foi feita na linha toda, então esses números aqui, que estão nesse bloco aqui, abaixo da primeira linha, todos eles foram alterados. E para mostrar que eles foram alterados, eu troquei aqui de 1 para 2. Tá? Isso aqui é para dizer que é o A22 da segunda rodada. Eu vou proceder de maneira análoga agora. Eu vou fixar como pivô esse A22 aqui, que está na diagonal principal, na segunda linha, e vou tentar zerar todas as entradas na coluna 2 abaixo da diagonal principal. O procedimento é análogo, né? Eu vou fazer a linha 3 receber ela menos o A32 sobre o A22 vezes a linha 2, e assim por diante. Na linha I eu faço o quê? Eu pego aquela linha I e subtraio o AI2 sobre o A22 vezes a linha 2. E fazendo isso eu consigo limpar aqui. Se eu seguir esse procedimento, eu continuar esse procedimento até a coluna n-1, eu vou acabar com uma matriz assim, que tem uma estrutura triangular superior aqui, e o vetor B aqui do lado direito foi todo alterado também, né? Então, eu tenho um sistema linear triangular superior, porém que é equivalente àquele primeiro, ou seja, ele tem a mesma solução. Esse sistema aqui, eu posso resolver por substituição regressiva. Se eu generalizar aquele procedimento ali, eu tenho essa fórmula aqui. A linha I na rodada K mais 1 vai receber a linha I da rodada K menos uma razão entre o A e K e o AKK, ambos na rodada K, multiplicando pela linha K na rodada K. Se eu fizer um laço com essa fórmula aqui, indo de 1 até n-1, eu consigo programar a eliminação gaussiana num computador. Então é isso que eu faço aqui nesse algoritmo. Eu traduzi aquela fórmula do slide anterior num algoritmo computacional. Recebe a matriz A e o vetor B e devolve o vetor X. Só que A aqui é uma matriz cheia, não é uma matriz que tem estrutura triangular. Como é que eu faço? Calculo a dimensão do vetor B e eu vou fazer aqui agora 3 laços. O primeiro laço vai fazer aquele K indo de 1 até n-1. Ele vai varrer as colunas, né? Depois o segundo laço, fixada a coluna, eu vou varrer as linhas abaixo da diagonal principal dessa coluna. E aí eu vou pegar esse fator aqui, L e K é menos A e K sobre AKK, é aquele fator que multiplica a linha, e depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um laço agora, indo em todas as entradas da linha I, tá? Eu vou varrer a linha I, a coluna K está fixada, a linha I está fixada, o que eu vou fazer agora é varrer todas as entradas da linha I fixada.
E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a entrada AIJ ser substituída pela soma dela com esse fator aqui que realiza a eliminação gaussiana, como a gente viu. Ao final desse laço aqui, eu altero o B também, e completando esse laço, eu tenho a matriz A transformada numa matriz triangular superior e o vetor B modificado para ser compatível com essa matriz A. Eu posso chamar agora um algoritmo de substituição regressiva e pronto, eu vou obter o meu X. Essa aqui é uma implementação pedagógica da eliminação gaussiana. Ela não é a mais eficiente, mas ela é bem clara quanto a cada etapa do processo aqui. Se você traduzir isso para o Octave, você vai ter uma função Gauss, que recebe A e B, e retorna X. E por razões pedagógicas aqui, eu estou retornando A e B também. Em geral, os softwares de solução de sistemas não retornam a matriz e o vetor B. Essas matrizes são até economizadas aqui dentro para salvar memória, elas são substituídas. Mas aqui, por propósitos didáticos, eu vou retornar o A e B para vocês verem como eles são modificados. E o que eu faço aqui é traduzir aquelas etapas, né? Calculo a dimensão, faço os 3 laços e vou atualizando a matriz A e o vetor B por conta. E depois faço a substituição regressiva. Eu vou fazer com vocês agora 3 experimentos computacionais para mostrar a eliminação gaussiana em ação. A gente tem um sistema aqui que a solução é esse vetor aqui, 2, 3 e menos 1. Eu vou programar a matriz do sistema aqui, que é 2, 1, menos 1, menos 3, menos 1, 2, menos 2, 1, 2. E vou programar o vetor B, 8, menos 11, menos 3, e vou chamar aquela rotina Gauss que eu acabei de implementar. Olha aqui a rotina Gauss. E aqui está aquela matriz e aquele vetor. Eu vou chamar a função Gauss e ela vai retornar aqui o vetor x, a matriz A modificada e o vetor B modificado. Eu não botei ponto e vírgula aqui para vocês verem a A antes e vocês vão ver a A depois, o B antes e o B depois. Executei. Olha aqui a matriz A antes. E depois de ser modificada, vocês veem que ela virou triangular superior, né? A primeira linha é idêntica à original, mas as demais foram alteradas. E foram alteradas de modo a produzir um bloco de zeros aqui no triângulo inferior. O vetor B era 8 menos 11 e menos 3, ele foi alterado também. E vocês estão vendo que aqui é 2, 3, menos 1, que é realmente a solução daquele sistema, né? Voltando aqui para os slides, o que eu vou fazer aqui agora é resolver esse sistema 4x4 pela mesma eliminação gaussiana, tá? Eu vou declarar essa matriz, esse vetor, e vou chamar a função Gauss. Eu só chamo a atenção de vocês que cada entrada aqui nesse vetor B é a soma dos elementos da linha correspondente. Então a solução aqui não é difícil ver que é um vetor cheio de uns, tá? Eu vou aqui para esse segundo exemplo e eu vou colocar aqui em format long, eu vou mostrar as contas com mais dígitos de precisão do que o usual, para vocês verem uma coisa. Resolvi. Aqui está a matriz A, o vetor B, e eu queria que vocês olhassem aqui o vetor solução, ó, deveria ser todo de uns, mas ele é 1, 1, 1, e 9.9999, etc., vezes 10 a menos 1, né? Você tem um grande 0.9999. Eu botei esse sistema aqui no format long para vocês poderem ver isso. Olha o que acontece se eu colocar em formato short. Aí você vai ter a solução aqui, todo mundo igual a 1, né? Mas, na verdade, como o short aqui só mostra 6 dígitos, ele vai arredondar aquele número e você vai ver um 1. Agora, se você for ver o long, se eu der um format long, e eu vim aqui, você vê que mostrando todos os dígitos, você vai ver que o que a eliminação gaussiana obteve não foi de fato o número 1, que é a solução, mas foi uma aproximação muito acurada, por sinal, para o número 1. Você vai perguntar, mas por que ele não calcula exato? Por que calculou uma aproximação se o método direto, em teoria, calcula o valor exato da solução? É porque eu não estou fazendo esse método direto aqui na mão, eu estou fazendo em um computador. Vocês lembram que no computador eu tenho pequenos erros de aritmética de ponto flutuante que vão se acumulando conforme os cálculos vão evoluindo, né? Então,
esses pequenos erros aqui em cada operação foram acumulando ao modo de tornar esse 1 aqui não um valor exato, mas uma aproximação. E se vocês repararem bem, o primeiro 1 aqui também não está exato. Ele tem um resíduozinho de 1 aqui no final, né? Então esse exemplo é muito bom, que mostra o efeito das operações aritméticas de ponto flutuante. Como esses pequenos erros de ponto flutuante podem poluir ligeiramente a solução. Finalmente, o terceiro exemplo vai ser um sistema 3x3, que está aqui. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2. O lado direito é 1, 2, 1, e a solução é 1, menos 1 e 1. Eu vou lá no Octave, está aqui, e vou fazer o mesmo procedimento de antes. Então aqui a gente vai ver o terceiro exemplo. Olha, vocês têm aqui a matriz e o vetor que estão lá no slide, e eu vou chamar a função Gauss. Executando aqui, eu venho aqui no terminal e eu vejo o seguinte: ele está me dando um alerta aqui, porque executou uma divisão por zero. E aqui ele diz onde essa operação de divisão por zero foi executada. Ela foi executada no arquivo full example tree, que é o que eu programei esse exemplo, na linha 8, coluna 8. Se eu vier aqui, ó, na linha 8, coluna 8, eu estou vendo que é onde eu chamo Gauss. E aqui ele está dizendo que dentro do Gauss, na linha 5, coluna 14, eu posso ir lá, ó, linha 5, coluna 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Foi aqui que ele executou a divisão por zero, né? Esse AKK aqui provavelmente estava zero naquela conta ali. Provavelmente, não, certamente. E aqui ele dá um outro alerta de uma segunda divisão por zero. O que acontece por conta dessas divisões por zero? O meu vetor x, que deveria me retornar a solução, ele não está me retornando números. Ele está me retornando um vetor com um caractere especial NaN, que quer dizer not a number, que é algo que acontece quando uma certa operação ilegal é executada, tá? Vamos voltar aqui. Qual o problema nesse último experimento? Por que aconteceu alguma coisa de errado ali? Vamos pensar a eliminação gaussiana aqui do ponto de vista teórico. Eu vou fazer essas contas aqui detalhadamente para você ver o seguinte. Eu vou fixar a primeira linha e a segunda linha vai receber a linha 2 menos a linha 1. A linha 3 vai receber a linha 3 menos a linha 1. Se eu fizer esse procedimento, eu venho parar nessa matriz aqui, que a primeira coluna abaixo da diagonal principal já está limpa. Agora, se você reparar aqui, o pivô que apareceu aqui para a segunda coluna, ele é zero. Então, a hora que eu for fazer a eliminação aqui agora, eu vou fazer a linha 3 menos 1 sobre 0, linha 2, eu vou executar uma divisão por zero, que é uma operação ilegal, né? O que acontece quando eu executo essa divisão por zero? Esse 1 aqui, esse 1 dividido por zero, ele vai dar um menos infinito. Esse menos infinito, quando multiplicado pela linha 2 e for subtraído da linha 3, aqui ele vai dar um menos infinito, aqui ele vai dar um menos infinito, e nessas outras posições aqui vai dar um not a number e aqui vai dar um not a number. Por quê? Porque aqui eu vou ter um produto de um zero por um infinito, e aqui também. E aqui eu vou ter uma divisão por zero, né? Que é desse aqui. Então, esse not a number que está aqui, quando eu for fazer a substituição regressiva para calcular a solução, ele vai poluir os meus resultados lá. O que acontece aqui é os cálculos são comprometidos pela presença desses dois símbolos aqui. Eu vou dar duas tarefas computacionais para vocês pensarem em casa. Primeiro é o seguinte: pensa num algoritmo mais eficiente, tanto em termos de processamento quanto em uso de memória, para implementar a eliminação gaussiana. E depois implementa esse algoritmo no Octave. E o segundo é o seguinte: pensa num remédio para esse problema que a gente acabou de ver no último exemplo. Como é que eu posso implementar a eliminação gaussiana tentando evitar esse denominador nulo durante o processo? E se você conseguir pensar nisso, implementa no Octave. Mais à frente nesse curso a gente vai ver como resolver esse problema e a gente vai ver como fazer isso num computador, tá? Mas nessa aula eu gostaria que vocês parassem para pensar um pouco sobre essa questão. Dando sequência, eu gostaria de analisar computacional de resolvimento cheio de eliminação gaussiana. E pela natureza da eliminação gaussiana, por ser um processo com duas etapas principais, uma etapa de triangularização
e uma etapa de substituição, o custo total é a soma do custo de cada uma dessas etapas principais. A substituição a gente já viu no que o custo dela é n ao quadrado, né? É um sistema triangular, então o custo é n ao quadrado. Agora, o custo da triangularização, você tem uma estimativa aproximada aqui de quantas operações são necessárias. Você, na triangularização, tem que fazer divisões, multiplicações e subtrações. E aqui você tem o número de divisões que é feito, o número de multiplicações e o número de subtrações. Se você desenvolver isso aqui e obter uma fórmula para essa soma em termos de n, essa fórmula, o termo líder dela vai ser 2/3 de n ao cubo. Eu vou descartar os demais termos e vou dizer que o custo da triangularização para um n grande, ele escala como 2/3 de n ao cubo. Não tem muito erro em eu só considerar isso aqui para um n muito grande. Tá? A ordem de grandeza que a fórmula vai me dar só considerando isso aqui é correta, então, para os meus propósitos aqui, basta eu dizer que o custo da triangularização é 2/3 de n ao cubo. Então, o custo total da eliminação de Gauss é o quê? É aproximadamente 2/3 de n ao cubo mais n ao quadrado. Na prática, a gente às vezes até descarta o n ao quadrado, porque esse termo aqui sempre vai ser muito maior que esse, e diz que o custo da eliminação é 2/3 de n ao cubo. Aqui eu só estou colocando a fórmula com n ao quadrado para enfatizar, para lembrar vocês que tem uma etapa de substituição também. Em termos de memória, eu preciso guardar as n ao quadrado entradas da matriz, as entradas de x e as entradas de b. Então, o custo de memória, a forma mais direta de implementar a eliminação gaussiana, vai custar n ao quadrado mais 2n posições de memória. Quanto que isso demora, quanto que isso exige de memória? Vamos ver agora. Aquele mesmo experimento que a gente já fez antes, de ver o tempo de CPU para resolver um sistema pela eliminação gaussiana agora. Aqui estão as dimensões, aqui está o número de operações de ponto flutuante que um sistema com essas dimensões demandaria pela eliminação gaussiana. E aqui está o tempo de processamento. Quanto seria mais ou menos necessário em 2011, quanto seria necessário mais ou menos hoje, com essas capacidades de processamento que vocês estão vendo aqui em cima. Vocês veem que um sistema até 1000 por 1000 se resolve em frações de segundo aqui. Agora, um sistema 10.000 por 10.000 já leva alguns poucos segundos, né? Um sistema 100.000 por 100.000 leva algumas horas, 4 horas. Um sistema 1 milhão por 1 milhão já leva dias, muitos dias, né? Sistemas 10 milhões por 10 milhões, 100 milhões por 100 milhões não são tratáveis com a eliminação gaussiana, mesmo nos dias de hoje. A gente está vendo aqui que, em termos de processamento, o gargalo é alguma coisa, um sistema entre 100.000 e 1 milhão. Uma dimensão por aqui é o que vai limitar em termos de processamento. Mas quando a gente vai para analisar o custo de memória, a gente vê que, na prática, a memória impõe uma limitação bem mais severa do que o tempo de processamento. A dimensão do sistema cheio que eu posso resolver com a eliminação gaussiana é limitada muito mais pelo uso de memória do que pelo tempo de processamento, como a gente pode ver aqui. Um sistema 1000 por 1000 gasta só 8 megas de memória. Um sistema 10.000 por 10.000, muitas centenas de megabytes. Agora, um sistema 100.000 por 100.000 já gasta 75 gigabytes, que é uma capacidade que excede muito a capacidade de memória RAM que um computador de mesa típico tem. Embora um supercomputador até daria para encarar isso aqui, não é o usual você usar uma eliminação gaussiana do modo ingênuo para tentar lidar com um sistema que tenha essa demanda de memória. Para as dimensões acima, a gente já vê que já é praticamente impossível, né? 7 terabytes, 700 terabytes, 71 petabytes é uma quantidade de memória que a gente não consegue dispor. Moral sobre sistemas lineares cheios: eles são desafiadores, tanto em tempo de processamento quanto em uso de memória. Isso fica bem claro com essas tabelas. Eu falei que esses sistemas aqui, da ordem lá de 100.000, já são intratáveis, né? O que a gente faz numa situação como essa? Se eu já mencionei que tem aplicações na prática que tem sistemas não com 1000 variáveis, 10, 100.000 variáveis, mas com 1 milhão, 1 bilhão de variáveis. Não é com um método direto, tipo eliminação gaussiana, que esses sistemas muito grandes são atacados, quando eles são cheios. São com métodos iterativos. Mas, na prática, sistemas com essas dimensões raramente, para não dizer nunca, aparecem no formato cheio. Sistemas muito grandes em aplicações, eles quase que sempre têm uma estrutura especial
que a gente pode tirar proveito para acelerar a solução, para o cálculo da solução, como para economizar memória na representação. Por exemplo, é muito comum você ter sistemas com matrizes simétricas ou em matrizes em banda que permitem você salvar memória e também permitem você desenvolver algoritmos especiais que aceleram o tempo de processamento. Novamente, eu vou ressaltar uma coisa: não podemos usar qualquer método para resolver qualquer sistema. O método numérico para resolver um certo sistema linear tem que ser muito bem pensado para a estrutura daquele sistema. Ou seja, o sistema tem que usar o método que é mais adequado para a natureza dele, tá bom? Com isso, a gente fecha a aula da eliminação gaussiana, pessoal. Se vocês gostaram da aula, pode curtir ela, fica à vontade para compartilhar ela nas redes sociais, para seguir as nossas redes, e eu vejo vocês na próxima. Até!